hoje é o nosso sexto e último capítulo da série Esperança em Tempos Difíceis, uma série baseada num dos livros mais lindos e incríveis que Deus me deu a bênção de estudar, o livro de Ruth. Semana passada a gente viu um pedido de casamento nada convencional, nada normal, e nós vimos que diante daquele pedido, nós descobrimos que existia um parente resgatador mais próximo do que Boaz para Ruth e Noemi. E a pergunta que ficou no ar foi: será que esse parente vai resgatar Ruth e Noemi? Ou ele vai abrir mão desse resgate, ele vai transferir esse resgate para Boaz, que queria tanto se casar com Ruth? Foi essa pergunta que ficou no ar, né? É por isso que tem o capítulo 4, a continuação, o final dessa história. E é isso que nós vamos estudar hoje. E se você está aqui, né, hoje, se você nos acompanha pelo YouTube, você chegou nessa mensagem e está meio perdido, eu encorajo você a assistir os episódios anteriores para você entender melhor essa série e entender melhor esse último episódio. Todos os nossos capítulos estão disponíveis lá no nosso canal, inclusive tem uma playlist pronta, está lá bem facinho, todos os episódios um atrás do outro para você assistir e para você compartilhar também com os seus amigos, tá bom? E o título do nosso episódio de hoje é Quando a Esperança se Torna Realidade. Foi o título que eu dei para esse último episódio, para a gente fechar com chave de ouro esta série. O capítulo 4 de Ruth nos mostra a esperança dessa mulher se tornando realidade através de um resgate, através de um casamento e através de um descendente. São esses três fatos, esses três acontecimentos importantes que marcam aqui este capítulo 4, esse último episódio da nossa série. Um resgate, um casamento e um descendente. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje à noite. Primeiro, então, sobre o resgate. A partir do versículo 1 eu quero ler com vocês. Boaz foi à porta da cidade e sentou-se ali. Nesse momento, ia passando o parente resgatador que ele havia mencionado. Boaz o chamou: venha cá e sente-se, amigo. Quero conversar com você. O homem foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 autoridades da cidade e pediu que se sentassem com eles. Versículo 3. Em seguida disse ao resgatador da família: você conhece Noemi, que voltou de Moabe. Ela está vendendo a propriedade de nosso parente Elimeleque. Pensei que devia falar com você a esse respeito, para que você a resgate, caso tenha interesse. Se quer a propriedade, compre-a na presença das autoridades do meu povo. Se não tiver interesse por ela, diga-me logo, porque depois de você sou o resgatador mais próximo. O homem respondeu: está certo, eu resgatarei a propriedade. Versículo 5. Então Boaz lhe disse: é claro que ao comprar a propriedade de Noemi, você também deve se casar com Ruth, a viúva moabita. Desse modo, ela poderá ter filhos que levem o nome de seu marido e mantenham a herança na família dele. Se é assim, então não posso resgatá-la, respondeu o parente resgatador. Muito obrigado, Samuel. Eu não posso fazê-lo. Naqueles dias, versículo 7, deixa eu colocar aqui para os irmãos. Desculpa, irmãos, deixa eu voltar aqui, versículo 6, o finalzinho, vou ler o versículo 6 mais uma vez. Se é assim, não posso resgatá-la, respondeu o parente resgatador. E aí, qual seria o motivo? Então ele vai falar agora: isso poria em risco minha própria herança. Resgate você a propriedade, eu não posso fazê-lo. Está aí
a resposta que Boaz queria ouvir da boca daquele homem. Naqueles dias havia o seguinte costume em Israel: quando alguém queria transferir o direito de resgate e troca, tirava a sandália e a entregava a outra pessoa para validar publicamente a transação. Assim, o outro parente resgatador tirou a sandália e disse a Boaz: compre você a propriedade. Então Boaz disse às autoridades da cidade e ao povo ao redor: vocês são testemunhas de que hoje comprei de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, Quilion e Malom. Nós terminamos o último episódio com as palavras de Noemi dizendo que Boaz não descansaria enquanto não resolvesse esse negócio do resgate. E realmente é isso que acontece, irmãos. Sabe quando você não consegue ficar tranquilo enquanto não resolve um problema? Já aconteceu isso com você? Acontece isso com você? Comigo acontece direto, irmãos. Pensa num homem ansioso para resolver os problemas, sabe? Você fica inquieto, você não consegue ficar tranquilo enquanto não resolve aquilo. Você quer fazer tudo logo para ficar livre das coisas. Pois é, eu acredito que Boaz nem dormiu direito. E logo cedo ele se levantou para resolver essa questão. Lembra? Ruth foi se encontrar com ele de noite, fez aquele pedido de casamento todo estranho lá, né? E eu acredito que logo cedo Boaz já levantou e falou: vou resolver esse negócio. Mas apesar de querer muito isso, você pode notar que era o desejo do coração desse homem. As palavras que a gente acabou de ler, não é? Mostra que era o desejo de Boaz se casar com Ruth. Mesmo assim, Boaz decide fazer a coisa certa, do jeito certo. E isso é algo que me chama a atenção. Porque quando nós estamos ansiosos para resolver um problema, quando nós queremos muito uma coisa, às vezes nós abrimos mão de alguns princípios e valores. Às vezes nós nos esquecemos de coisas muito importantes. Mas Boaz não agiu assim. Boaz fez a coisa certa, do jeito certo. Boaz tem compromisso com a justiça. Por isso que ele vai até o portão da cidade. Boaz é um homem responsável. E o portão da cidade era não apenas a entrada oficial da cidade, mas um lugar público onde as questões legais eram resolvidas. Curioso isso, não é? Está aqui um fato histórico, um contexto histórico que me chama a atenção. Dizem que o portão era um espaço aberto diante da cidade, era o fórum da cidade, o lugar onde os negócios públicos da cidade eram discutidos. O portão era o centro da vida da cidade, era o lugar de qualquer assembleia importante. O portão era o lugar dos processos legais. As pessoas eram condenadas diante dos anciãos da cidade, à porta da cidade. Boaz sabia disso, e é por isso que ele estava ali no portão da cidade para tratar do assunto legalmente. Boaz queria casar-se com Ruth e ele queria fazer isso de forma legal e transparente. E não apenas isso, irmãos. Boaz, ele chama 10 anciãos. E os anciãos geralmente confirmavam os contratos e acordos comerciais, atendendo a esse convite formal para testemunhar os acordos que eram feitos ali no portão da cidade. Os anciãos de uma cidade, eles eram particularmente encarregados da jurisdição nas questões de direitos de família, como o parente resgatador. E para não restar dúvidas, Boaz ele não chama 1, 2, nem 3, nem 4, nem 5. Boaz chama logo 10. Tipo, é para não restar dúvida, por favor, vem aqui 10 anciãos aqui, por favor. Eu quero que vocês sejam testemunhas desse negócio. E então Boaz está ali no portão da cidade e passa o homem. A gente não sabe o nome dele.
A Bíblia não dá nenhuma informação sobre esse homem. Mas a gente sabe que Boaz chama esse homem para uma conversa, tete a tete, olho no olho. Vamos resolver um negócio aqui, meu irmão. Senta aí. Sabe, irmãos, eu sinto falta disso hoje. As pessoas hoje em dia têm muita dificuldade de chamar os outros para conversar, olhando olho no olho. Hoje as pessoas querem tratar de assuntos importantes através de mensagens no WhatsApp. Hoje as pessoas querem tratar de assuntos fundamentais simplesmente mandando áudios pelo WhatsApp, não olhando nos seus olhos. Boaz é um homem cabra macho. Pensa num homem substância esse daqui. Pensa num homem corajoso. É Boaz. Vem aqui, eu quero conversar com você. Eita, nós. Eu fico imaginando o homem, meu. Boaz está lá com 10 anciãos, né? Vem aqui, senta aqui. Esses caras vão ouvir a gente aqui também. Imagina, hein? A cena. Por um momento, irmãos, o parente resgatador mais próximo, ele aceita resgatar Noemi. E eu fico imaginando o coração de Boaz apertado, porque o sonho dele era casar com Ruth. Mas quando Boaz explica, primeiro Boaz ele fala sobre as propriedades, e o parente resgatador mais próximo fala: opa, propriedades, terras, eu topo. Mas quando Boaz ele explica sobre Ruth, o parente resgatador tinha que casar com Ruth, e o parente resgatador tinha que dar filhos a Malom para que a história dele continuasse na terra. Aí a conversa foi outra, aí a resposta foi outra. O parente resgatador mais próximo disse: eu não quero, eu não aceito. O parente resgatador desiste e ele transfere o direito de resgate para quem? Para Boaz. E é interessante notar que naquela época havia esse costume que para a gente parece meio estranho. Versículos 7 a 9, quando alguém queria transferir o direito de resgate e troca, tirava a sandália e a entregava a outra pessoa para validar publicamente a transição. Assim o outro parente resgatador tirou a sandália e disse a Boaz: compre você a propriedade. Olha só, olha aqui o homem responsável aqui, ó. Então Boaz disse às autoridades da cidade e ao povo ao redor: vocês são minhas testemunhas de que hoje eu comprei de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e Malom. Eu compro, eu resgato, eu pago o preço. Imagina o Kaique gosta de tênis, né? Imagina você fazendo negócio, Kaique, aí você tira o seu tênis Nike, né? Toma aí, mano. Imagina trazendo isso para os dias de hoje, né? Como é que seria? Eu fico imaginando Boaz sendo brasileiro. Fico imaginando Boaz ouvindo o famoso jeitinho brasileiro diante dessa situação. Eu fico imaginando Boaz ouvindo frases do tipo: para que fazer tudo isso, Boaz? Não precisa de todo esse trabalho, Boaz. Quem é que vai querer sustentar 2 viúvas e, além do mais, dar um filho a uma mulher estrangeira? Ô Boaz, se você quer tanto casar com Ruth, vai logo, chama essa mulher para a sua casa, se junta com ela, está tudo certo, está tudo resolvido. Para com isso, homem. Para que ir no portão da cidade, chamar testemunhas, pagar pelas propriedades? Não precisa desse trabalho todo. Para que ir falar com esse cara? Para que ir atrás de testemunhas? Para que ter que pagar pelas terras de Elimeleque? Com certeza Boaz deve ter ouvido isso, porque nós estamos no período dos juízes, e no período dos juízes cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Lembra? Esse era o enredo do período dos juízes. Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Porém, Boaz não era assim.
Boaz não abre mão da obediência à lei de Deus. Boaz não negocia os princípios e valores da palavra. Boaz não pega atalhos. Boaz tem compromisso com a justiça. Boaz age prudentemente. Boaz tem integridade. E como nós precisamos de homens íntegros nessa nação, como a nossa nação padece por falta de homens íntegros que a qualquer momento e em qualquer lugar estão dispostos a obedecer à lei, que estão dispostos a serem justos e honestos em suas transações, que não dão jeitinho brasileiro, que não pegam atalhos, que são homens responsáveis. Boaz era um homem piedoso. Boaz tinha um ótimo relacionamento com Deus e com os homens. Uma das lições mais importantes que aprendemos nesse livro é: obedecer é sempre a melhor escolha. Obedecer é sempre a melhor escolha. Não apenas no capítulo 4, mas no livro inteiro a gente aprende essa lição. Obedecer é sempre a melhor escolha. Ruth e Boaz decidiram viver em total obediência e submissão a Deus e experimentar uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porém, Elimeleque escolheu fazer o que era bom aos seus próprios olhos e colheu consequências cruéis. Por isso, vocês já conhecem a história. Irmãos, essa atitude de Elimeleque de desobediência, essa atitude do povo de Israel no período dos juízes, de que cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos, fala muito sobre nós. Nós somos como Elimeleque. Queremos fazer do nosso jeito. Queremos fazer o que é bom aos nossos próprios olhos. Isso se chama desobediência. Isso se chama pecado. Desde o início, quando Deus criou os nossos primeiros pais, Ele tinha um plano perfeito, mas os nossos primeiros pais decidiram fazer do jeito deles. E isso trouxe ao mundo sérias e cruéis consequências: o pecado, a morte, a nossa separação de Deus, uma dívida, o julgamento, a ira e o castigo eterno. Mas a boa notícia é que nós também temos um Boaz. Nós também temos um resgatador. Deus, Ele enviou Jesus Cristo para nos salvar dos pecados que cometemos. Jesus viveu uma vida perfeita. Ele nunca se rebelou contra Deus. E na cruz Ele pagou o preço por nossos pecados, porque Ele nunca pecou. Ele levou sobre si a ira de Deus. Ele carregou tudo por nós. A punição, o inferno que nós merecíamos por causa dos nossos pecados, Jesus tomou sobre si na cruz. Porém, Jesus não permaneceu morto. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte e agora Ele está nos céus e nos chama a abandonar os nossos pecados e a confiar somente nele para a salvação e a vida eterna. Ele pagou o preço, Ele já nos resgatou. Basta você crer e pela fé receber esse dom precioso de Jesus Cristo, a salvação de Deus. Amém, louvado seja o Senhor. Como disse João Calvino, esse grande teólogo, pelo Evangelho, a dívida é cancelada, os ataques atacados, o combate combatido, o tormento é atormentado e a morte é assassinada. Louvado seja o nosso Deus. Capítulo 4 começa com um resgate. Ruth e Noemi foram resgatadas. O preço foi pago. A dívida foi paga e perdoada. As terras foram tomadas de volta. Mas esse último capítulo também vai mostrar para nós o casamento. Não existe final feliz sem casamento, não é mesmo, irmãos? Todo final feliz de filme, né, de novela aí para os noveleiros, tem que ter um casamento, né? Não, se não tem casamento, não é final feliz, né? Versículo 10 em diante, por favor, me acompanhe aí na leitura. E junto com a propriedade,
tomei como esposa Ruth, a viúva moabita de Malom. Assim, ele poderá ter um filho que leve o nome da família de seu falecido marido e herde a prosperidade da família aqui na cidade natal dele. Irmãos, desculpa, mas eu não posso passar direto por isso aqui. Olha só o gesto de amor e de altruísmo deste homem. Assim ele poderá ter um filho que leve o nome da família de seu falecido marido e herde a propriedade da família aqui na cidade natal dele. Boaz se casa com um propósito. Com o propósito de que a história de Malom continuasse na terra. Você teria esse amor? Você teria essa coragem? As autoridades da cidade e todo o povo que estava na porta responderam: somos testemunhas que o Senhor faça a esta mulher que chega à sua família o que ele fez a Raquel e Lia, das quais descendeu toda a nação de Israel, que você seja próspero em Efrata e famoso em Belém. Que o Senhor lhe dê com esta jovem uma descendente numerosa, como a de nosso antepassado Pérez, filho de Tamar e Judá. Esse não é qualquer casamento, mas é o casamento. E primeiramente eu quero mostrar para vocês que esse casamento foi um casamento providenciado por Deus. Algo que me chama a atenção nessa história é que Ruth, antes de buscar um marido, ela buscou a Deus. Antes de buscar um lar, ela buscou abrigo debaixo das asas do Senhor. E enquanto Ruth obedecia, enquanto Ruth servia, enquanto Ruth era bênção para sua sogra, Deus, em sua infinita bondade e soberania, levou Ruth até quem? Até o seu marido, Boaz. Solteiros e solteiras, vocês que estão aqui no templo e vocês que me acompanham pelo YouTube. O que você mais precisa não é de um relacionamento. O que você mais precisa não é de um namoro, de um namorado, de uma namorada, de um noivado, de um casamento. O que você mais precisa é de Deus. E enquanto você busca a Deus, enquanto você serve a Deus e os outros, o Senhor vai suprir suas necessidades, o Senhor vai dirigir os seus passos, o Senhor vai governar a sua vida. Salmo 37:4 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quem busca a Deus, experimenta o amor de Deus, não vive implorando o amor dos outros, mas encontra o amor perfeito. Foi isso que Ruth encontrou. Ela encontrou o amor perfeito. E esse amor perfeito a levou a um homem que amou. E esse homem amou de tal maneira que as atitudes dele mostravam para ela claramente quem era Jesus. Que coisa linda, não é, irmãos? Esse casamento, ele foi providenciado por Deus. Mas uma outra coisa que me chama muita atenção aqui é que esse casamento, ele foi abençoado pelas testemunhas. Versículos de 11 a 12, você pode notar isso. Os anciãos de Belém rogaram bênçãos especiais sobre o casamento de Boaz e Ruth. Eles pediram que Ruth fosse uma mulher fértil. Foi a primeira bênção que eles pediram sobre esse casal. E aqui está uma coisa muito interessante.
Os estudiosos, eles acreditam que Ruth era uma mulher estéril. E eles defendem isso porque nós somos informados de que ela passou quase 10 anos casada com Malom em Moabe, sem ter filhos, e isso não era normal naquela época. E quando Ruth ela concebeu, nós somos informados de que foi o Senhor que lhe concedeu essa bênção. Por isso que muitos estudiosos e teólogos vão defender que Ruth era uma mulher estéril. Mas Deus é aquele que faz a estéril dar à luz. Deus é aquele que realiza milagres. E esse milagre, ele foi pedido por essas testemunhas, através de suas orações. E Deus ouviu a oração do seu povo. Eles pediram também para que Boaz fosse um homem próspero, com fama e poder. Você pode notar também que o povo da cidade desejava e pediu para que a casa de Boaz fosse como a casa de Pérez. E você deve se perguntar, quem é Pérez? Boaz, ele era um descendente de Pérez, e Pérez foi um homem muito importante na história dos belemitas e também da tribo de Judá. Por isso que aquelas testemunhas disseram que sua casa seja abençoada como a casa de Pérez. Esse homem tão importante para a nossa história. Irmãos, percebam como é maravilhoso quando a comunidade se alegra sinceramente com a noiva e o noivo, pois aquilo que estão fazendo é a vontade de Deus. Como é gostoso quando o casamento é abençoado pela igreja, pelo povo do Senhor. Uma lição muito preciosa que nós podemos aprender aqui é que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, e talvez algumas pessoas vão discordar, mas eu quero te dizer, baseado na palavra de Deus, de que o casamento não é um assunto particular, mas o casamento ele inclui Deus e o povo de Deus. E todo noivo e toda noiva deveriam desejar as bênçãos de Deus e do povo de Deus sobre o seu casamento. É isso que eu aprendo aqui. Infelizmente, muitas pessoas estão sofrendo com seus relacionamentos porque não ouviram primeiramente a Deus e não ouviram segundo o povo de Deus. E, consequentemente, não tiveram a bênção de Deus e nem a bênção do povo de Deus. Outra coisa que eu quero dizer com todas as minhas forças é que o casamento ele tem sido cada vez mais distorcido por uma sociedade onde os relacionamentos são cada vez mais líquidos e descartáveis. Mas eu quero dizer que o casamento é uma grande fonte de bênção quando é feito dentro da vontade perfeita de Deus. O casamento é uma grande bênção, é fonte de alegria, de bênção, de satisfação, de prazer. O casamento não é uma tortura, o casamento não é o que a mídia tem mostrado. Talvez você não sonha com o casamento, e muitas pesquisas dizem isso, que adolescentes, que jovens não sonham com o casamento, não querem se casar, pois dentro de casa tem um péssimo exemplo do relacionamento dos seus pais. Mas eu gostaria de lembrar você que foi Deus quem instituiu o casamento. Foi Deus quem disse que não era bom que o homem vivesse só. A Bíblia está repleta de princípios e valores para o casamento. O casamento é uma grande fonte de bênção e alegria quando feito dentro da vontade de Deus. Creia nisso. Acredite nisso. Sem dúvida alguma, depois da minha conversão,
A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi o meu casamento. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Eu louvo a Deus por ter uma companheira. Eu louvo a Deus por ter essa mulher do meu lado. O livro de Ruth poderia muito bem ser chamado de o Evangelho segundo Ruth, pois tudo nesse livro aponta para Cristo. Na verdade, a Bíblia é um livro sobre Jesus e eu gosto muito de falar isso aqui, eu sempre falo isso aqui. E o casamento de Ruth e Boaz, ele nos lembra de um grande casamento. O casamento mais esperado de toda a história. O casamento de Ruth e Boaz aponta para um outro casamento. E eu estou falando do casamento de Jesus e a sua igreja. Esse casamento é chamado na Bíblia de Boda do Cordeiro e é um dos maiores eventos da Bíblia. Na segunda vinda de Cristo, a igreja se reunirá ao esposo e essa oficial cerimônia de casamento será realizada. Com ela, a união eterna de Cristo e sua noiva será concretizada. Isso está em Cristo, está escrito em Apocalipse capítulo 19, versos de 7 a 9, Apocalipse capítulo 21, versículo 1 e 2. E então, meus irmãos, os crentes terão acesso à cidade celestial, conhecida como Nova Jerusalém, também chamada de Cidade Santa. E na sua visão do fim dos tempos, o apóstolo João vê a cidade descendo do céu adornada, o que significa que a cidade será gloriosamente radiante e os seus habitantes, os remidos do Senhor, serão santos e puros, vestindo roupas brancas de santidade e justiça. Os crentes em Jesus Cristo são a noiva de Cristo e é por isso que nós esperamos com grande expectativa o dia em que estaremos unidos com o nosso noivo. Até então, meus irmãos, com a graça de Deus, permanecemos fiéis a Ele e cantando numa só voz com todos os remidos do Senhor. Vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, a tua noiva te espera. Nós queremos nos casar contigo e estar contigo eternamente. Amém. Amém. E por último, um descendente. O resgate, o casamento e um descendente. Boaz levou Ruth para a casa dele e ela se tornou sua esposa. Quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse e ela deu à luz a um filho. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que hoje proveu um resgatador para a sua família. Que este menino seja famoso em Israel. Que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é filho de sua nora, que a ama e tem sido melhor para você do que 7 filhos. Versículo 16. Noemi pegou o bebê, aniou junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse o seu filho. As mulheres da vizinhança disseram: Noemi tem um filho outra vez. E lhe deram o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a genealogia de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naazon, Naazon gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Primeiramente, eu chamo a sua atenção para o presente que esse menino foi para Noemi. John Piper, pregando sobre esse texto, diz que o foco nos versículos 14 a 17 não é sobre Ruth nem Boaz, mas é sobre Noemi. Por quê? Porque ela voltou para Belém amargurada e não feliz. Ela voltou para Belém pobre e não próspera. Ela voltou para Belém olhando para Deus como inimigo e não como consolador. O livro de Ruth mostra que a vida do cristão, a vida do justo, não é uma pista reta rumo à glória,
Mas o livro de Ruth nos mostra que a vida do cristão é uma estrada cheia de curvas e de surpresas. A história começa com as perdas de Noemi, mas termina com as dádivas. A história começa com mortes, mas termina com o nascimento. Vejam só, irmãos, um filho para quem que as mulheres falam no verso 17? Um filho para Ruth, é isso? É isso que as mulheres dizem no versículo 17? Deus deu um filho para Ruth? Foi isso? Noemi tem um filho outra vez. Um filho para Noemi. As mulheres disseram que um filho nasceu para Noemi e não a Ruth. Sabe para quê, irmãos? Para mostrar que o que Noemi dissera acerca de Deus não era verdade. Meus irmãos, nós precisamos entender que Deus não trabalha contra nós, mas Deus trabalha por nós. Deus trabalha por nós. É por isso que Paulo disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus era por Noemi. Deus era por Noemi. E Deus tinha um plano perfeito para essa mulher. Essa mulher que tinha uma nora que valia mais do que 7 filhos. A história dessa mulher nos prova que quem escreve o último capítulo da nossa vida não são as circunstâncias, não são as pessoas, não são as pandemias, não são as crises, não são as enfermidades, mas quem escreve a história da nossa vida é Deus. Ele é o autor da sua história e Ele pode, se assim Ele quiser, transformar suas dores em grandes bênçãos para a glória do seu nome, assim como Ele fez com Noemi. E agora, eu chamo a sua atenção para um fato incrível, 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 e eu vibro com isso aqui. Você percebeu qual foi a última palavra do livro de Ruth? A última palavra e ponto final. Como que se encerrou esse livro incrível, esse livro tão precioso, profundo, teológico, cristocêntrico. Qual que é a última palavra? Davi. Obed, filho de Ruth e Boaz, torna-se pai de Jessé, e Jessé torna-se pai de Davi, o maior rei de Israel. O próprio Messias viria ao mundo 1000 anos depois, sendo chamado de filho de Davi. O autor do livro de Ruth não olha apenas para Obed, ele levanta seus olhos e vê além. Ele olha para a história da redenção. Deus não estava trabalhando apenas para prover bênçãos materiais a Noemi, Ruth e ao povo de Belém. Ele estava preparando o cenário para a chegada de Davi, que trazia consigo a esperança do Messias em um novo tempo de paz, justiça e liberdade, em que o pecado e a morte seriam vencidos. A história do livro de Ruth abre as cortinas da esperança e nos aponta para o Salvador do mundo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Davi. Um poema de Yuri Fernandes diz assim: em terra distante, um drama acomete, dor e luto chegam naquele lugar, a amargura preenche, a esperança derrete, mas existe um lugar para voltar. Sogra e nora sozinhas no mundo, uma vai, outra fica, um novo futuro. Teu povo é meu povo, um porto seguro, retorno certeiro ao Senhor de tudo. O amor que brota nos campos de trigo,
Além do sustento, traz também um amigo. Providência de Deus que resolve o embate, bondade infinita que traz socorro e resgate. Para além de si mesmos, uma nova família, e dos filhos, uma nova alegria. E na linhagem se cumpre uma antiga promessa daquele que salva, quem a ele confessa. Aquele que confessa o nome de Jesus Cristo é salvo. Irmãos, eu encerro dizendo o seguinte: em tempos difíceis, meu irmão, minha irmã, não perca a esperança. Por pior que seja a situação, lembre-se que os planos de Deus são perfeitos. Amém? Que você creia nessa verdade maravilhosa. E eu gostaria de concluir tudo isso que a gente aprendeu com uma canção. Eu quero compartilhar essa canção com você. Enquanto eu canto, eu gostaria que você aproveitasse esse momento para orar, para se colocar diante do Senhor, em oração, em quebrantamento, pedir ao Senhor que você confie nos planos perfeitos dele, que você descanse nos braços do Senhor e que você entenda que Ele está no controle da sua vida, assim como Ele estava no controle da vida de Noemi e de Ruth. Amém?